Você já tentou desenhar uma pose dinâmica e o resultado ficou travado, sem vida nenhuma, sem movimento nenhum? Pois é, hoje eu vou te mostrar como um esboço cheio de linhas aparentemente caótico pode ser a chave para deixar seu desenho muito mais fluido e impactante. No vídeo de hoje você vai aprender a técnica das 1000 linhas e eu vou usar ela para desenhar o Nagi Seishiro de Blue Lock num domínio de bola praticamente impossível que parece ser coisa só de anime mesmo. Então, faz o seguinte, cara, em vez de você pegar seu lápis ou papel para desenhar, hoje eu quero que você assista esse vídeo e anote os principais pontos, os pontos mais importantes que você achar, porque depois desse vídeo e depois dessa técnica aqui, eu te garanto que você nunca mais vai ter dificuldade em fazer um esboço dinâmico na sua vida, beleza? Então vamos lá para o vídeo sem mais enrolações, cara. Bom, galera, começando o vídeo aqui, e o primeiro erro ao fazer uma pose dinâmica que você pode cometer é fazer um esboço sem fluidez. Sabe aquele esboço cheio de medidas certinhas e tal, ou o esboço com formas geométricas mais perfeitas possíveis? Cara, são erros que com certeza você já cometeu e vai cometer na sua vida, que vai atrapalhar um desenho de pose dinâmica. O segundo erro é você buscar fazer esse tipo de esboço com aquele lápis um pouco mais forte. Eu estou usando aqui um lápis bem mais fraco, se eu não me engano é o HB ou B, né? Eu não lembro exatamente na live quando eu estava desenhando qual lápis eu utilizei, mas é um lápis fraco e eu fiz isso de forma proposital, talvez até atrapalhe um pouco a visibilidade do vídeo, mas eu quero fazer dessa forma porque é um erro que eu vejo muita gente cometendo e que atrapalha muito você fazer esse desenho, esse tipo de desenho com lápis forte demais, e ainda mais utilizando essa técnica das 1000 linhas que eu vou explicar para você agora nesse vídeo. É muito melhor você utilizar essa técnica com lápis mais fraco, então já fica aí a dica que é muito importante. E afinal de contas, cara, e com a técnica das 1000 linhas, isso acaba, todos esses problemas vão acabar, você vai conseguir realmente fazer esse desenho dinâmico de forma perfeita, sem nenhum problema? Será mesmo que isso vai acontecer? Cara, eu te garanto que isso vai acontecer. Por quê? Porque, cara, a ideia das 1000 linhas não é exatamente fazer 1000 linhas, literalmente, né? Mas sim fazer várias linhas para construir o desenho. Isso faz você ter mais fluidez. Então perceba que no rosto e até em todo o desenho, eu diria, tá? Você vai me ver fazendo várias e várias linhas, até mesmo para construir algo simples, como um círculo aqui inicial, como este rosto aqui inicial que a gente está fazendo agora. Perceba que é uma forma de mistura de criatividade com erro, tentativa e erro, e a gente vai construindo o desenho desta forma, sem se preocupar tanto assim se está ficando bom ou não, tá? Essa técnica das 1000 linhas se consiste nisso, beleza? Enfim, a ideia central dessa técnica, galera, e dos desenhos em pose dinâmica, sempre será uma só. Mas antes de eu falar, eu quero que você pensa aí um pouco, qual você acredita que é a ideia central por trás dessa técnica, por trás da pose dinâmica? Pausa o vídeo agora e pensa por uns 10 segundos aí. Pausou? Pensou? Ótimo. Então, olha só, a ideia central, veja como eu estou fazendo aqui o desenho agora, e veja bem o que eu vou falar. A ideia central é a fluidez no traço. Percebeu como eu fiz essa bola? Percebeu como eu estou construindo o resto do corpo dele? Como eu já fiz ali os ombros e a perna de uma forma bem fluida mesmo? Cara, veja como eu estou fazendo esse corpo agora. O ponto principal é a fluidez no seu traço. Perceba que eu estou muitas vezes até movimentando o meu braço inteiro para dar justamente essa fluidez no meu traço. E mais, não só a fluidez, mas a leveza também, que você tem que ter em cada detalhe do seu desenho. Então perceba que eu não estou também falando detalhe de uma forma como se eu estivesse fazendo detalhes extremamente perfeitos no momento. Mas essa etapa inicial do esboço, da técnica das 1000 linhas, é exatamente você fazer desta forma aqui. Fazer várias linhas com a tentativa, com o erro. Você pode errar mesmo aqui sem problema nenhum, mas o importante
é você fazer algo fluido. Até porque, como eu disse, o objetivo de um desenho dinâmico é a fluidez. Então, você tem que fazer isso. Perceba aí agora, cara, eu tô movimentando meu braço inteiro para fazer essa perna aí, para ele fazer esse domínio de bola. Realmente, o que eu estou explicando aqui agora, galera, é exatamente o que eu estou fazendo no vídeo. E se você aplicar, eu te garanto que você vai ter muito mais facilidade, beleza? Então, assim, de fato, um dos maiores problemas que eu tive na minha jornada de desenhista, vou dizer para vocês, tá? Foi justamente alcançar essa fluidez que vocês estão vendo aí agora no vídeo. Porque, cara, galera, é extremamente normal do ser humano querer fazer cada detalhe do desenho desde o início até o final da forma mais perfeita possível. E veja que eu não busco fazer isso no início do desenho. Veja esse esboço aqui inicial aqui agora. Tem aí uns 5 minutos nesse vídeo, 5, 6 minutos desse vídeo aqui agora. Veja como ficou esse esboço inicial aqui. Cara, não está perfeito, mas você consegue ver exatamente a forma, o movimento que ele está. Então, assim, a primeira etapa desse esboço das 1000 linhas, dessa técnica das 1000 linhas, é justamente buscar apenas isso, fluidez, buscar o movimento que o personagem está fazendo. E eu tinha muita dificuldade nisso quando eu era iniciante, porque eu queria fazer tudo da forma mais perfeita. E a gente tem que entender que o desenho dinâmico vai sair da imperfeição para chegar à perfeição. Você tem que errar para você fazer algo muito bom no final, beleza? Então, assim, entenda que nessa confusão, nesse caos de linhas, eu realmente só busco dar movimento do personagem de forma natural, como ele deve ser, e você também deve fazer isso nos seus desenhos. E fazer isso com um traço travado, com um esboço limpo demais, buscando detalhes perfeitos desde o início, com até mesmo formas geométricas muito certinhas. E, cara, vou te dizer, na pior das hipóteses, fazer tudo feito sob medida, cara, essa é a receita completa para fazer um desenho em pose dinâmica sem dinâmica nenhuma. Então, beleza. Tendo essa explicação toda aí, eu espero que você tenha entendido como essa técnica das 1000 linhas funciona. Então, objetivo principal, fluidez, trazer aí esse movimento do personagem sem buscar fazer tudo de forma tão perfeita. E continuando, cara, a gente vai aqui colocando os detalhes. Só que aqui, ponto muito importante, você ainda não vai botar os detalhes da forma mais perfeita possível, tá? Perceba que eu estou colocando os detalhes ainda de uma forma meio despreocupada, porém agora com um lápis até mais forte, porque eu quero ver melhor as linhas, principalmente essas linhas agora que eu estou fazendo, porque cada linha aqui que eu estou fazendo é a linha que mais se aproxima do que é realmente o personagem no final, o que é realmente aí os detalhes finais do personagem. Então perceba que tudo que eu fiz na etapa anterior, eu agora estou utilizando para fazer realmente os detalhes de uma forma um pouco mais precisa. Então, assim, perceba que a técnica das 1000 linhas vai fazer você encontrar o movimento do personagem, errando rápido e corrigindo de forma imediata. Eu acho que isso você entendeu, beleza? Ou seja, o desenho dinâmico, como eu disse, nasce da tentativa e do erro. Estou aqui resumindo rápido, né? Porém, tudo feito ali, bem na hora mesmo. Você tá corrigindo, errando, tudo ali de forma rápida e imediata. Beleza, dentro disso tudo, agora sim a gente vai adicionando os detalhes com esse lápis mais forte. Porque se você utilizar o mesmo lápis que você utilizou antes, você simplesmente vai confundir as linhas que estavam naquele esboço inicial que a gente fez, caótico mesmo, né? Cheio de coisas malucas, né? Enfim, não tem outra palavra para resumir. É um esboço, de certa forma, bem doido, mas agora você está dando forma àquilo. Porque se antes você só tinha um movimento, agora você está dando a forma àquele movimento. Então perceba que agora eu estou colocando detalhes aí do short, coloquei os detalhes ali mais ou menos de como vai ser
o rosto dele, né, de como está a expressão dele, de como está cada fio de cabelo, de como está os olhos. Perceba que a roupa eu estou colocando o máximo possível ali também, né, seguindo a referência de dobras. Então perceba que de um esboço inicial que só tinha o movimento do nosso desenho, né, para formar mesmo a pose dinâmica, agora a gente está pegando esse movimento, a gente está pegando essa pose dinâmica e a gente está adicionando os detalhes. E o melhor disso tudo, galera, se você está se perguntando como você está colocando os detalhes de forma mais fácil, é simplesmente eu estou colocando os detalhes de uma forma que eu não estou me preocupando se os detalhes estão perfeitos ou não. Então perceba que aquela ideia de fazer o desenho perfeito do início ao fim realmente não se aplica a essa técnica de desenho que estamos utilizando nesse vídeo. Mesmo quando a gente está botando os detalhes nesta etapa aqui, por fazer na chuteira aí agora, mesmo aqui nesta etapa a gente ainda não pensa em botar tudo de forma perfeita. Porque para botar de forma perfeita a gente tem que realmente fazer de forma despreocupada, de forma leve, solta, natural, de forma realmente que a gente está simplesmente colocando aí como mais ou menos vai ficar o desenho no fim. Não é exatamente o fim ainda, é só o que está mais próximo. Depois dessa etapa, aí sim a gente vai buscar fazer os detalhes da forma mais precisa possível, só refinando o traço mesmo. Até porque, galera, refinar o traço é algo fácil. Depois dessa etapa aqui, botar os detalhes da forma mais perfeita possível é fácil, porque você já tem tudo ali pronto para você. Você já tem a proporção certa, você já tem a pose como deve ser mesmo, da pose dinâmica, como deve estar. Você já tem tudo. É só botar realmente ali o traço da forma como você está vendo na referência. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Então assim, fez tudo isso, é só questão de passar a borracha limpa-tipos por cima e simplesmente colocar os detalhes de uma forma mais precisa. E Daniel, como é que bota um detalhe da forma mais precisa? Cara, simples demais, velho. É só você dar um pouco mais atenção a pequenos detalhes que antes você não tinha dado. É simplesmente isso. Então agora, ó, veja que o olho, eu praticamente segui o mesmo formato do esboço anterior. Só que agora, de uma forma um pouco mais precisa. Simplesmente isso, cara. Não tem o que falar, galera. É simples assim. Simples assim mesmo. Então veja. Agora na expressão facial dele, coloquei mais a pálpebra. Eu coloquei ali cílios. Os fios de cabelo estão um pouco mais finos, estão um pouco mais detalhados. Então assim, nessa etapa final, é simplesmente colocar o traço de uma forma mais refinada. Cara, é desse jeito que a técnica das 1000 linhas funciona, tá? É desse jeito mesmo. Você parece difícil, eu devo admitir que parece difícil, mas eu te garanto que se você fez o que eu disse no início do vídeo, de anotar tudo que eu falei até agora, os pontos mais importantes que eu falei, eu acredito que agora você vai poder botar em prática e você vai sentir um pouco mais de facilidade ao fazer um desenho dinâmico, porque é simplesmente isso. Etapa inicial do esboço, você vai ali criar o movimento do personagem, criar aquele movimento dinâmico com a técnica das 1000 linhas, para você realmente sentir mais facilidade, fazendo um esboço mais fluido, mais natural. Depois você simplesmente vai conseguir ali botar os detalhes por cima, utilizando ali, né, o esquema de um lápis mais fraco, depois um lápis mais forte, e enfim, você vai colocar os detalhes de uma forma não tão precisa, porém mostrando exatamente a forma como deve estar, né? Então, primeiro é um esboço onde só tem um movimento, depois é um esboço onde já tem um movimento, somado ali também com a forma. Depois, cara, que você já tem o movimento do esboço dinâmico e já tem a forma do esboço dinâmico, cara, é simplesmente
você colocar os detalhes, porque aí sim, é isso, você vai ter os detalhes bonitinhos, precisos, e o seu desenho dinâmico vai estar totalmente pronto, finalizado, como a gente está fazendo aí o Nag agora. Então, cara, esse foi o vídeo, essa foi a explicação, era isso que eu queria passar para vocês. Me diga aí, você conseguiu entender direitinho? Ficou confuso a explicação? Ficou boa? Você conseguiu fazer um desenho depois desse vídeo bem mesmo? Um esboço aí dinâmico de um desenho de uma forma melhor, mais fácil do que antes? Comenta aí, que isso é muito importante, esse feedback é muito importante para eu saber se o vídeo foi útil para você ou não, beleza? E cara, não esquece de deixar o like se alguma coisa que eu falei aqui no vídeo te ajudou. Se você é novo aqui no canal também, se inscreve se eu te ajudei, de verdade mesmo, isso me ajuda muito e a sua presença aqui é muito bem-vinda. E cara, se você já é inscrito, já curtiu aí e quer me ajudar bastante mesmo, compartilha para um amigo seu aí que também gosta de desenhar ou que também tem dificuldade em um desenho dinâmico, tá? Então compartilha para ele, que você também vai estar ajudando ele, né? Vai que ele gosta aqui do conteúdo e acaba se inscrevendo também aí, acaba até me ajudando. Enfim, galera, obrigado de verdade por assistir até aqui, e não esqueça também do nosso patrocinador mais do que especial aí do nosso canal, que é o meu próprio curso de desenho. Cara, temos um curso de desenho aí para iniciantes que eu acabei de lançar, lancei esse ano, tá com valor de lançamento ainda, tá muito barato mesmo este curso e vale muito a pena. Inclusive tem muito mais técnicas lá para você aprender, técnicas simples, fáceis, que você pode aplicar aí nos seus desenhos tranquilamente, e você vai gostar muito desse curso de iniciante. E se você quer o curso mais avançado para virar um profissional de verdade, cara, esse curso tá com cupom de Black Friday, cara. É só utilizar aí o cupom Black Desenho, tá aí na descrição, só copiar e colar. Todos os links também estão aí na descrição, você é só clicar que você vai ser direcionado, e claro, com esse cupom você já vai ter um super desconto também no meu curso avançado. É isso, tamo junto, galera, eu espero que você tenha gostado, até o meu próximo vídeo, fui!